Então, e esse até lá é o futuro. Né? Primeira coisa, divulgar, discutir e defender os princípios e valores do novo. Segunda, aumentar o engajamento de pessoas com o mesmo objetivo. Se não aumentar o engajamento de pessoas, não tem filiado. Que é o ponto que o Anderson chegou a falar no momento de Sinop. Tá certo? Estou pegando a fala dele, né? Então, Sinop, na visão dele, tinha um determinado ritmo. O que aconteceu com o ritmo? Caiu. Tanto assim que teve um outro município que teve mais filiado. Qual foi? Ele disse Sinop, não. Não, filiado esse mês. Rondonópolis teve mais filiado do que Sinop. Então é isso que ele está falando. Quer dizer, quanto mais pessoas estiverem falando do novo num determinado município, mais filiado vai ter. Por quê, gente? Porque o processo de filiação não é um processo de emoção. É raro. É raro. Alguns de vocês querem fazer uma pergunta aqui. Quem é que não é filiado? Não é filiado ainda. Não é. Então pronto, tem algumas pessoas. Dificilmente, esses três colegas aqui, por maior que eu fale aqui, eles vão sair, puxa, vou me filiar. É difícil. Por quê? Porque eu não sei a condição que eles chegaram aqui. Agora, onde é que isso acontece? Ou seja, uma pessoa vai num evento e ela se filiar. Quando ela já chegou aqui com um monte de experiências. Então ela acompanha os deputados, estou dando um exemplo, né? Ela acompanha os deputados, ela conhece o novo de outro lugar, ela conhece alguém que é filiado ao novo. Então ela veio num evento, que é esse aqui, e aí era o gatilho que faltava. Ela fez algumas perguntas, ela não vou me filiar, é isso que eu queria. Mas a maioria das pessoas não é assim. Ela às vezes está vindo pela primeira vez, está vindo pela segunda vez. Então o que ela vai começar? Ela vai começar uma jornada. Ela vai começar a acompanhar o novo pela rede social, e daqui a um tempo ela vai se filiar ou não. Certo? Então esse é um ponto importante. Por isso que é importante engajar as pessoas para falar do novo. A imagem do partido, a coisa mais valiosa que tem do novo, que é um partido recente, né? Ele existe desde setembro de 2015, é a imagem. E a nossa maneira de construir a imagem do novo, ela necessariamente é diferente da imagem, da maneira que os outros partidos fazem. E aí, até lembro de vocês, eu estou no Novo desde novembro de 2014. Né? E aí, o que acontecia? Muitas pessoas iam lá no Novo, lá em São Paulo, né? Eu ficava lá, e falavam assim, Júlio, esse negócio que vocês estão fazendo, isso não tem nenhuma possibilidade de dar certo. Isso lá em 2014. Né? Aí eu pensava, por quê? Até porque eu nunca tinha mexido com partido político. Ficava curioso. Mas por quê? Ela falou, porque ninguém faz assim. Só que é o seguinte, quando a pessoa falava isso para mim, eu ficava feliz. Por que eu ficava contente? Eu falava, gente, se vai dar certo ou não vai dar certo, a gente não sabe, não é verdade? Mas uma coisa eu tenho certeza, que a maneira que é feita atualmente não deu certo. Isso eu tenho certeza. E eu ficava preocupado, até hoje eu não lembro de uma situação, se a pessoa falasse para mim o contrário. Eu falava, já entendi. Essa maneira que vocês estão fazendo é igual a maneira do, sei lá, do partido X. Aí eu ficava, meu Deus do céu, a gente tem que ver uma maneira diferente de fazer isso. Porque o novo, ele faz coisas de forma diferente da política tradicional. Se você enxergar uma maneira que o novo faz, igual a política tradicional, você pode ter certeza que ou você não entendeu direito, não é feito da maneira tradicional, você está entendendo que é, ou está errado. É simples assim. Então, isso é importante. Ó, aqui tem o quarto item ali, mas é um item muito importante. Ó. Ter foco no que interessa ao partido, não atendendo a interesses de grupos ou pessoas. O que tem acontecido muito, esse muito, maiúsculo e alto. Pessoas e grupos interessados na legenda, não no partido. Ela não sabe nem, ela nunca foi na apresentação do partido, não acompanha o partido pelo Facebook, só sabe que não vê laranja. Acabou. Senhor laranja hoje em dia tem que tomar cuidado. Mas enfim, a cor é a única coisa que a pessoa sabe. E ela liga para mim, liga para o Anderson, liga para os nossos colegas do diretório, eventualmente liga para algum de vocês, falando que sonhou com o novo, né? Que pintou o teto dela, da casa dela, de laranja, que faz tudo, que é o partido que ela mais sonhou. E aí quando você pergunta assim, que eu faço isso, tá? O que mais chamou a atenção no novo? A pessoa não sabe nem responder.
não sabe responder. O que você acha que você tem que ser como filiado? A pessoa não sabe que tem que contribuir. Porque ela chega para mim e fala, não, Júlio, 200 filiados é fácil. Eu consigo, porque na cabeça dela, filiado é como filiado de quê? De um partido tradicional. Que ela pega lá numa associação ou numa comunidade, pega 200 CPFs e título de eleitor e vai lá para o computador e cadastra as pessoas. Então, esse tipo de coisa não tem sentido. No novo, não adianta você pensar em candidato antes de ter estrutura. Porque o que eu ouço muito, gente, as pessoas falam assim, mas ó, naquela cidade, não interessa a cidade, né? Eu já tenho lá um ótimo candidato a prefeito. Eu tenho lá um grupo de vereadores que quer sair pelo novo. Mas a cidade não tem nem filiado. Não é a maneira certa do novo, não vai fazer assim, porque essa é a maneira tradicional. Porque aquele diretório vai pertencer a alguém ligado ao prefeito. Aquele diretório vai pertencer a alguém ligado aos vereadores, ou um deputado estadual, ou um deputado federal. O novo não é assim. Então, primeiro, tem que ter as pessoas que divulgam. As pessoas fazem isso aqui, ó. Dispostas a divulgar, difundir, etc, etc. Dispostas a falar com outras pessoas, dispostas a manter o partido. Aí sim, os candidatos vão surgir. O contrário não é novo, é tradicional. E se você pensa dessa forma, você está pensando que está no partido errado. Você tem que ir para um partido que pense da forma tradicional, simples. É simples assim, não tem confusão, tá? Até aqui ficou claro para vocês ou não? Você quer perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Não? Não? Então vou evoluir, vai. Bom, quais foram os aprendizados de 2016 e 2018 que eu acho que é interessante passar para vocês? Ó, primeiro, processo seletivo, e aí eu vou explicar o que é processo seletivo. No novo, para você se candidatar a algum cargo, prefeito, vereador, governador, enfim, deputado estadual, federal, distrital, qualquer coisa, presidente da República, você tem que passar por um processo seletivo. Esse processo seletivo é uma coisa que a gente vê como saudável. Por quê? Porque num partido tradicional, quer ver, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que já saiu candidato a um partido, né, numa eleição passada, a um partido que não seja o Novo? Por exemplo, o Heitor saiu pelo Novo. É isso? Quem é que saiu por um outro partido aí? Outro partido. Quem é? Levanta o braço aí para me ajudar. Ninguém? Então tá bom. Mas quando a gente faz essa pergunta e a pessoa responde, eu já saí, eu sempre pergunto o seguinte, e como é que foi lá? Júlio, lá a gente tem que conhecer o presidente. Você não conheceu, né? Eu não fui, mas ele entrou novo, fui do PRB, Sim. eu até tentei, eu consegui falar com gente de São Paulo, Rio de Janeiro, mas daqui eu não consegui falar com ninguém. Eu consegui falar com o senador do partido. Mas daqui não. Mas daqui eu não consegui falar com ninguém. Então, aí qual é o seu nome? Valde Carlos. Valde Carlos. Valde Carlos? Bom, é com D ou W ou V? Com B. V. Então, o Valde Carlos deu um exemplo que é aquilo que eu falei para você. Ele, se ele tivesse no novo, se aqui fosse abrir a eleição, etc, se ele fosse participar, era o contrário. Ele não precisava ligar para senador, gastar telefone querendo falar com alguém. Não! Ele tinha que ser filiado, se inscrever no processo seletivo, fazer uma prova, depois fazer uma entrevista, depois fazer algumas atividades, e ele ia passar ou não. Simples assim. Mas não é que o Anderson tem que gostar dele ou não gostar. Porque ele tem que falar com o Anderson, ou alguém do diretório, ou não falar. Porque isto é diferente de outros partidos. Então, esse é um exemplo típico de processo seletivo. Agora, tem gente que gosta e tem gente que não gosta do processo seletivo. Mas o processo seletivo é uma maneira que, poxa, às vezes a pessoa pode não passar. É óbvio, porque todo processo seletivo ou você passa ou você não passa. Porque processo seletivo que passa todo mundo não é processo seletivo, não é, gente? Mas por que é o lado positivo disso? O lado positivo do processo seletivo é que quando uma pessoa é eleita pelo Novo, essa pessoa ela tende a ser mais o quê? Alinhada com o Novo. Porque senão ela não passaria do processo seletivo. Não sei se eu estou sendo claro. Então isso faz parte do Novo. É assim que é aqui. Agora é o seguinte, por que a gente escrevia ali que é falível? Porque todo processo seletivo é falível. Não existe processo seletivo que você garanta que você contrate uma pessoa, vamos falar de empresa, né? Você
passa por uma seleção e você, não. Aqui eu contratei 30 pessoas, das 30 eu tenho certeza que vão dar certo na profissão. Não, porque as pessoas mudam. Tem gente que fala uma coisa numa entrevista e depois o quê? Age de forma diferente. A vida é assim. Num processo seletivo de partido é igual. A pessoa fala algo não por convicção, ela fala por conveniência. Tá certo? E depois ela age por convicção dela. E aí distorce do que ela falou na entrevista. Por isso que eu coloquei que eu falei. Tá bom? Outra coisa, a mídia social é muito importante, mas não é exclusivo. As pessoas que foram eleitas pelo Novo são pessoas que fizeram o E. O que é o E? Ela trabalhou em mídia social? É óbvio que o Novo é um partido muito forte em mídia social. Fortíssimo, é o mais forte do Brasil. Agora, se ela não for para a rua, ela não ganha, gente. É simples assim. Não adianta aquela pessoa ativista do WhatsApp e ativista de Facebook, Instagram ou algo que vale. Não ganha. É simples assim, não ganha. Todas as pessoas que ganharam, elas têm essa característica. É o E. Ela atua de uma linha e atua na outra linha. É isso, tá? Tem um ponto importante, ó. Eleição dá trabalho, tá? E houve uma frustração grande de candidatos. Por quê? Porque às vezes os candidatos, eles esperavam dos diretórios, incluindo o diretório nacional, eu estou incluindo o diretório nacional, ele esperava algo que o diretório não estava estruturado para dar. É simples assim. Ou porque não tem dinheiro, ou porque não tinha tempo disponível dos voluntários, porque todas as pessoas do diretório, no nível nacional, são voluntárias. Então o cara não deixa de trabalhar na empresa dele, quando ele ganha o pão dele, para atuar numa eleição. Porque depois a mulher dele vai se separar dele. É simples assim. Tá certo? Ou o marido da mulher, que tem pessoas também do Diretório Nacional que são mulheres, por exemplo, e tem presidentes do diretório que são mulheres, vai acontecer o contrário com o marido dela. Então, a pessoa vai ser feliz no novo, mas vai ser infeliz no casamento. Estou dando um exemplo, né? Então, é simples assim. E aí as pessoas se frustram. Agora, essa frustração também, ela acontece muito por um fenômeno interessante. Quando as coisas dão errado, isso é um fenômeno humano, né? Quando as coisas dão errado para o ser humano, ele normalmente procura culpados. E o culpado, o último culpado a entrar na fila, quem é? Ele mesmo. É o último. Então, olha, o presidente podia ter me ajudado mais. Os voluntários lá do Novo podiam ter me ajudado mais. Os filiados podiam ter me ajudado mais. A pessoa que ia me doar dinheiro, ela podia ter doado mais, ela não doou nada. Enfim, então tem um monte de coisa que está fora da pessoa. Mas ela não vê que ela foi uma ativista do WhatsApp. Só. Ela não vê. Certo? Então, isso é um fenômeno humano, né? Ali, ó. Recurso para candidatura, muita diferença entre expectativa e realidade. O que é isso? Pessoas, né? Você está rindo, né? Já passou por isso? Mais ou menos. Então, pronto. Qual é a ideia ali? A ideia ali é o seguinte. Pessoas que você conversou falando, eu estou pensando em sair a vereador. O que você acha? Gente, um cara normal não vai chegar para você e falar, não saia porque eu não vou te botar em você. Eu vou falar um negócio desse para você. Concorda? Ele fala, não, você tem todo o perfil, vai lá. Mas olha, dinheiro é uma coisa importante. Você vai me ajudar? O que o cara fala? Olha, com certeza, eu vou te ajudar porque o cara torce para você desistir. Quando você não desiste, você volta lá nele e fala, olha, agora eu sou candidato a vereador. Você não pode doar? Sabe o que o cara fala para você? Eu vou conversar com meu sócio. Eu posso doar, mas só pela pessoa jurídica. Não sei se você já... E pessoa jurídica não pode doar para o candidato. Então o cara fala que vai doar porque ele sabe que você não pode receber da pessoa jurídica. Então, enfim. Então tem uma grande frustração entre o que a pessoa acha que vai receber e o que ela recebe. Tá bom? Candidato do lado da frente aumenta muito a chance de sucesso. Aqui tem uma coisa muito importante. E que vocês vão ver daqui a pouco o porquê das datas que o Novo colocou, que responde um pouco a sua pergunta, talvez, né? É o seguinte, gente. As pessoas mais competitivas, as pessoas que entraram, que foram eleitas em 2018 e 2016, todas elas têm algumas características em comum. Posso falar uma que me chamou a atenção. Primeiro, ambição. As pessoas querem muito ser eleitas. Elas não estão ali para brincar. Elas não estão ali para viver uma experiência. Elas têm a ambição real de ser eleita.
Por que isso é importante? Porque quando você realmente tem ambição para algo, a sua energia que você coloca para aquele algo, não interessa o que é. É muito diferente daquilo que a pessoa simplesmente eu quero. É diferente. O primeiro ponto é esse. Tá? Isso você percebe no olho das pessoas. Isso você percebe na atitude das pessoas no dia a dia. Isso você percebe no mimimi que as pessoas fazem no diretório. Essas pessoas ambiciosas, elas não enchem o saco do diretório. Em que sentido encher o saco? Falar, você tem que me apoiar. Não! Porque elas têm clareza que o diretório não pode apoiar 30 pessoas. Então o que ela faz? Ela se vira. É isso. Isso contamina, sabe quem? Contamina as pessoas que vão doar para ela. Porque o cara percebe também a maneira que a pessoa se apresenta. Eu estou te falando isso porque eu vi apresentações de candidatos, 2018, né? Pedindo recurso. Então colocou os candidatos aqui, colocou aqui pessoas potencialmente que podiam doar, potencialmente, e ali 5 candidatos, tá certo? Cada um tinha X tempo para passar aqui a bolsa e fazer as pessoas doarem para a campanha deles, né? Claramente tinha pessoas que você colocava uma aposta desse tamanho e outros que você fala, gente, ele não tem a menor condição, por causa da ambição. Então, essas pessoas, elas têm que estar aprovadas no processo seletivo mais cedo. Quanto mais rápido ela estiver aprovada no processo seletivo, mais rápido ela começa a fazer a campanha dela. Mais rápido ela começa a colocar posts, bandeiras, defender bandeiras nas mídias sociais. Então, a chance dela ganhar aumenta. Essa parte ficou clara para você, Diego? Ficou? Então, importância da base de filiados. Aí entra o negócio dos quantidade de filiados no município. É o seguinte, quando a gente volta no tempo, 2016 e 2018, 2016, município, né? 5 municípios, só para fazer um teste de memória aqui minha, ó. Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Foram 5 municípios que o Novo lançou candidatura em 2016. Quando a gente pega lá quantos filiados tinham nesses municípios e compara quantas pessoas entraram no processo seletivo naquele município, isso tem um número. Porque lembra, os candidatos saem da base de filiados, porque o cara para ser candidato tem que ser filiado. Certo? Qual foi a média? 10%. Por que eu estou colocando média? Porque é claro que em São Paulo, hoje nós temos lá 4.000 filiados ativos. Em São Paulo, 4.000. Não vai ter 400 pessoas candidatas a vereador. Porque o município de São Paulo é gigantesco, ele é muito populoso. Então lá vai ser, sei lá, 3%. Estou chutando aqui os 3%. Em compensação, um município que é menor é mais de 10%. Ficou clara essa média aí para vocês? E essa média, ela também aconteceu em 2018. Quando a gente pega o estado de Mato Grosso, pega lá, quantos filiados tinha em Mato Grosso em outubro de 2017? Em outubro de 2017, ou janeiro de 2018, tinha X lá. A quantidade de pessoas que entrou no processo seletivo para deputado estadual, é em torno de 10%. Por que estou colocando para vocês, gente? Porque não adianta a gente pensar que a gente consegue ter uma nominata, ou seja, nomes, né, competitivos, se eu tenho 50 filiados. Porque se eu pego 50 filiados e pego 10%, dá 5%. Lembra, processo seletivo, no passado, ele aprovou 1/3 das pessoas que entraram. Se entrar 30, quantos passam? 10, que é 1/3 passa. Tá certo? Esse ano a gente vai melhorar esse número? Vai. Como é que a gente vai melhorar esse número? A gente vai liberar, antes do processo seletivo, nós vamos liberar para as pessoas interessadas cursos, como se fosse um pré-vestibular. Sabe, cursinho pré-vestibular? O cara entra lá e aprende. Agora, se ele não entrar, ele vai no risco dele. Agora, a gente vai dar condições para as pessoas estudarem antes, para quando fizer a prova, aumentar o nível de, em vez de ser 1/3, sei lá, pode ser 50%. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existe um mínimo de filiados para ter uma candidatura plausível. Senão, o que adianta você ter no município dois vereadores aprovados?
Qual é a chance desses 2 vereadores serem eleitos? É 0. Não tem chance, não vai eleger. Ficou claro essa parte aqui? Agora eu quero dizer mais para vocês sobre a importância dos filiados. O filiado, ele é muito importante também, por quê? Porque ele tem aquele papel lá de fiscal, em outras palavras, né? Ele fiscaliza tanto os candidatos quanto os mandatários. Mas fiscaliza como? Vê o que o cara posta, vê quando o cara é eleito, como é que ele se comporta. Se você tem um município, de novo, com muito pouco candidato, muito pouco filiado, qual é o papel fiscalizador do filiado naquele município? É baixo. É muito baixo. Isso não é o novo. Isso é um partido tradicional. Que acontece o que acontece hoje. O cara faz um monte de atrocidade no município e ninguém reclama. Por quê? Porque às vezes aquele diretório daquele município tem um dono. E aquele dono, ele compactua com a atitude das pessoas naquele município, naquele estado. É simples assim. Essa é uma diferença do novo para os outros partidos. A gestão partidária é diferente da gestão dos mandatários, né? Política é uma coisa, é muito importante. Agora, a instituição é mais importante que os políticos. Ela precisa dos políticos, mas ela é mais importante que os políticos. Porque hoje o político está. Amanhã pode não estar. Então é uma harmonia que tem que ser construída. E é assim que vai, tá? Bom, e a parte financeira, que é a última. Repara bem, eu coloquei a parte financeira por último, por quê? Porque eu acho que a coisa mais é importante, mas ela não é mais importante que as 2 primeiras. Não é mais importante que as 2 primeiras. Porque se você tem uma sustentabilidade financeira, você pode ter sustentabilidade financeira de uma maneira falsa. Quer ver um exemplo? Pessoa chegar para o Anderson, chegar para mim ou para algum aqui e falar assim, olha, quantos filiados ativos você precisa ter? Contribuinte, né? Eu tenho que ter 150. Então tá bom. Eu vou juntar aqui empresário. Nós vamos, cada um vai patrocinar 50. Vai ter 200, não vai ter só 150. Não é a maneira que o novo quer crescer. Por quê? Porque vai ter dono do partido. Porque se eles estão fazendo isso, é óbvio, gente. O cara não vai fazer um negócio desse a troca de nada. Se ele nem sabe o que é o novo. Isso é uma maneira errada de construir o partido. O partido não vai crescer dessa forma. Não vai fazer dessa forma. Então isso é uma coisa importante que está claro para vocês. E aqui, a última coisa lá, os diretores são pressionados pelos candidatos que normalmente têm visão de curto prazo. E é verdade, e não estou falando que está errado não. Só que os candidatos, eles têm visão que tem a ver com o interesse dele, e não tem erro nisso. O erro está em um partido, uma instituição, tentar viabilizar o interesse de uma pessoa. Isso não tem sentido. O partido ele tem que viabilizar o interesse de um grupo, de uns filiados daquele município. Aí sim, agora não porque tem um vereador ou um prefeito de uma determinada cidade, a gente vai criar um diretório naquela cidade para atender uma pessoa. Isso no decorrer do caminho, ela falou assim, não, desisti. Não quero mais o novo, não. Quero outro partido. Ei, não tem sentido um negócio desse. E alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Posso evoluir? Ninguém? Não evoluir. Bom, aqui ó, tem os desafios e oportunidades. As oportunidades são essas aí que a gente enxerga, né? Então, primeiro está na vitrine, nós temos a oportunidade de consolidar a imagem, nós temos a demanda para o novo, que é altíssima. O que é demanda, né, gente? Um monte de gente querendo o novo. Ou para sair candidato, ou para ter um diretório na cidade dele, que não entende como é que funciona o novo, que ele quer ter um diretório. Ou pessoas que falam assim, olha, eu já sou da política, eu fiz muito, fui eleito não sei o quê, fui eleito não sei o que lá, e eu quero entrar no novo. Então, o que as pessoas querem muito também? Elas encaram o novo como uma tábua de salvação para a política dela, tá certo? Então, ela está pensando em quê? Ela está pensando na instituição? Não, ela está pensando nela. Tem erro nisso? Não, não estou falando que ela está errada, não. Errado é se eu der a entender para ela que o novo é um instrumento para ela fazer isso. Aí o erro está comigo, não está com ela, certo? Bom, a gente vai ter espaço pela primeira vez nos debates de TV, não é isso? Porque quem frequenta debate é prefeito, não é vereador. O vereador tem um horário gratuito, prefeito não é debate. Então, se a gente escolher prefeitos alinhados com o novo, vai repercutir muito positivamente no sucesso do partido naquele município, né? Que o prefeito é municipal. Beleza?
Aqui, ó, mostrar que falamos e o quê? Fazemos de forma diferente da política tradicional. Então, isso aí, a todo momento, a gente tem que mostrar para as pessoas, que é muito pouca gente ainda que conhece o novo, que a gente é diferente. Agora, se a pessoa gosta ou não gosta, não é problema nosso, é problema da pessoa. Agora, a gente tem que dizer para ela o que o novo pensa, como é que o novo age. Agora, a pessoa pode não concordar, não tem problema se eu não concordar. Tem 34 partidos que ela possa ver que tem nada a ver com ela, tá? Bom, então essas oportunidades e os desafios, né? Aqui, ó, governo de Minas, né? É um desafio enorme, muito grande. Ajuste na despesa, que é uma coisa mais interna, que a gente tem que reduzir as despesas, já fizemos isso aí bastante, hoje eu estava até conversando com o Ana sobre isso. Estruturação da fundação, no nosso estatuto está previsto uma fundação, a gente não estrutura ainda a fundação da maneira adequada, isso vale para o DAN, que vocês estão vendo ali, que é o Departamento de Apoio Mandatário, que eu já falei para vocês, e o DAC, que é o Departamento de Apoio aos Candidatos, que isso tem que ser estruturado até nesse ano de 2019, para dar suporte para os candidatos para 2020. Lembra que eu falei que os candidatos vão ter uma maneira, um pré-vestibular, lembra disso? Um cursinho? Isso aí está ligado ao DAC. Tá certo? Então são coisas que não estão feitas. São coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Então, o nível de risco que o novo corre também é esse. A gente está começando a fazer coisas que precisa de uma estrutura que não existe. A gente tem que fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, o nível de risco do partido corre para isso, tá certo? Ó, montagem de diretórios municipais. Por quê, né? Porque um diretório municipal no novo, um estadual, ele não é provisório, ele é permanente. 34 partidos políticos trabalham com diretório provisório, que é a chamada comissão provisória, não é isso? O novo é o único partido que tem um diretório permanente. Então, para colocar pessoas no diretório permanente, essas pessoas têm que ser muito bem o quê? Escolhidas. É um diretório permanente. Se você escolher errado, vai ficar lá 2 anos. Então, é uma dificuldade isso aí, não é uma coisa simples, é uma coisa desafiadora. Para dar uma ideia para vocês, vários diretórios estaduais do novo não tem 5 componentes ainda. Presidente, vice-presidente, secretário institucional de finanças administrativas. Não tem, tem 3. Mas por que tem 3? Porque às vezes naquele lugar o presidente não encontrou pessoas alinhadas com o estatuto, com os princípios e valores e principalmente com disponibilidade do tempo, porque não adianta a pessoa ter isso tudo, não ter disponibilidade do tempo. Para a pessoa aceitar, a pessoa não quer. Quando você chama para ser diretor, a pessoa, puxa, olha só, não dá para mim, etc. Então, essa é a realidade do novo, tá? Bom, grupos de pessoas com interesse próprio, eu coloquei aqui, já falei antes, né? Políticos, velhos políticos, eu coloquei velho entre aspas, porque são pessoas tradicionais na política, que estão com o filme queimado, ou no partido dela, ou ela pessoalmente, e que vê o novo com a plataforma ideal para ela. Isso tem muito, tá? O diretório já falei, né? E manter o novo realmente em seu desafio. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Curiosidade? Nada? Das duas, uma, gente. Ou eu estou explicando bem demais, ou... Estruturação do DAC, eu só não entendi muito bem. DAC é o Departamento de Apoio ao Candidato. O que é esse Departamento de Apoio ao Candidato? É uma estrutura que vai ser responsável pelo preparo e apoio aos candidatos. Exemplo. Os candidatos, nós vamos liberar para os candidatos um cursinho pela internet. Tá certo? Esse cursinho vai ter que ser feito por quem? Pelo DAC. Por quê? Porque ele vai dar subsídio às pessoas para, antes de entrar no processo seletivo, daqui a pouco vocês vão ver mais detalhes, ela se aprofundar. O que é o novo, o que o novo defende, para quando ela passar na prova lá do processo seletivo, daqui a pouco eu vou explicar, a pessoa tem maior chance de quê? De passar na prova. Então esse é um exemplo do DAC. Agora, durante a candidatura, quando o cara passar pelo processo seletivo, ele vai ter outros treinamentos gratuitos também, entre aspas, muito gratuito, alguém sempre paga, claro, né? Mas vai ficar disponibilizado para a pessoa poder se aprimorar e aumentar a competitividade dela na eleição. Então nós vamos dar, por exemplo, como é que o cara tem que fazer uma pré-campanha, como é que é a maneira que ele arrecada recursos, enfim, coisas que não são simples para as pessoas que entram no novo querendo ser candidato e nunca participou da política, tá certo? É isso.
Ficou mais claro ou não ficou? Eu queria saber se existe algum sistema de filtragem desses velhos políticos, porque ao passo que realmente existem muitos imorais, né, que procuram um novo para limpar a sua barra, existem outros que, embora estejam em partidos contaminados por corrupção, têm boas intenções, como por exemplo o caso do Marcel Manhattan, né, que era do PP e encontrou um novo que era mais alinhado com os ideais dele e resolveu migrar para o Partido Novo, né? Tá certo. Então existe algum sistema que a gente pode usar para filtrar esses políticos? Ó, tem vários sistemas. O primeiro sistema é o próprio diretório. Tá certo? Por que um determinado candidato, agora você vê, olha a diferença. O Van Hatten, ele não era mandatário. Ele não era mandatário, tá certo? Ele era suplente, mas mandatário não era, tá bom? Agora ele já tinha subido lá a Assembleia, etc. Tinha. Mas qual o primeiro filtro? O primeiro filtro é no diretório. E talvez o filtro mais importante. Tá certo? Por quê? Porque ele tem proximidade com a pessoa, concorda? O diretório nacional está distante, ele tem proximidade. Então esse é o primeiro filtro. Passou por esse filtro? Passou. Aí, quando a pessoa é mandatária, existe uma regra de migração que está sendo validada pelo Diretório Nacional com sugestões deles aqui. Que uma das coisas que a gente conversou lá no nosso evento de novembro foi exatamente isso. Pessoal, se tiver um deputado estadual, federal, algo que vale, querendo hoje estar num partido que quer ver com o Novo. Que é isso, tá? Então isso é uma regra de migração. Então tem um roteiro, tá certo? Bom, se a pessoa, ela teve uma experiência política e hoje ela não exerce atividade política, o Júlio teve mandato de algo aqui em Cuiabá e hoje não tem. Então o que o Júlio é? O Júlio é um ex-candidato e um ex-mandatário, concorda? Ele pode se filiar ao Novo? Pode, desde que ele não seja ficha suja. O cara é ficha suja? Não. Pode se filiar ao Novo. Ele pode se candidatar no processo seletivo? Pode, porque todo filiado pode se candidatar no processo seletivo. Agora, o processo seletivo tem 3 etapas. A primeira etapa é uma prova de conhecimento, mas não saber quanto é 2 mais 2, quem descobriu o Brasil, não é isso não. Saber de princípios e valores do Novo. Aí o cara passa por essa prova. Depois, ele tem uma entrevista, uma banca. Obviamente, essa entrevista é virtual, né? Pega um avião para ir lá em São Paulo ou Rio Vale. Então, quem participa dessa banca? São presidentes estaduais, presidentes municipais, são voluntários, filiados, tá certo? Que tem bastante alinhamento ao Novo, então ele participa disso aí. E aí, nessa entrevista, surgem esses questionamentos. Por exemplo, essa pessoa, ela vai ser questionada nesse momento. Vai falar, olha, fulano, estou vendo aqui que você já teve uma experiência, estou dando um exemplo, né? No partido tal. Olha, você votou dessa forma. Entendeu? Ó, você teve essa situação aqui, apareceu na internet um negócio estranho aqui sobre você. O que você tem a dizer sobre isso? Então, se a maioria da banca achar que tudo não faz sentido, reprova a pessoa. Ficou mais claro para você ou não? Sim. Ficou? É isso, tá? Bom. Quem quer perguntar mais alguma coisa? Ninguém? Oi. O DAC, voltando ao DAC, essa preparação do candidato, isso é só técnico ou inclui o ideológico também? A gente tem alguns filiados, candidatos e tal, que a pessoa não sabe quem que é Mises, quem que é Friedman, quem que é Inglês. A pergunta é boa. Entendeu? E a pessoa simplesmente é porque ela é honesta e ela entende de direito, né, e de legislação, ela acha que é uma boa candidata por causa disso. Sim. Eu, particularmente, me preocupo muito com a parte ideológica. Tá ótimo. Então eu vou te explicar. Olha só. Eu vou aproveitar essa tua pergunta para explicar outras coisas. É o seguinte. O Novo, os fundadores do Novo, 181 fundadores do Novo, no momento que eles fundaram o Novo, lá atrás, uma coisa é fundação, outra coisa é registro. A fundação foi em 2011, registro foi em 2015. São coisas diferentes, tá? Essas pessoas nunca haviam lido um livro dos autores que a gente está falando lá. Por quê? Porque o Novo, essas pessoas, elas comungavam de princípios que alguém, como ele, um estudioso, chegou numa apresentação do Novo e falou assim, gente, ó, tudo isso que vocês estão falando lá, na apresentação, nos princípios e valores, né? O indivíduo,
como é que o Estado tem... Tudo isso aí, vocês sabiam que isso aí tem uma vasta matéria sobre isso, vasta nomenclatura sobre isso, tem muito material sobre isso, literatura sobre isso. Aí as pessoas falam, é mesmo, eu não sabia. E aí as pessoas começaram a fazer o que ele faz, se aprimorar nisso. Por que eu estou colocando isso? Porque o novo, ele não defende autor. Então, se você, aqui dentro, não souber nem o que ele está dizendo, mas você concordar com os princípios e valores do novo que estão lá no site, você é novo. Agora, é óbvio que quem tem a profundidade dele também é novo. É só uma questão de profundidade. Não sei se eu fui claro. Fui. Então, respondendo objetivamente aí. Na prova, ninguém vai pedir citação de autor. Ninguém vai ver se você sabe escola austríaca, o Mises, ou o Alcubierre, enfim. Não. As pessoas vão testar como é que você pensa. É claro que esses pensamentos estão muito alinhados o quê? Com os autores. Não sei se eu fui claro na diferença. Fui. Mas ninguém vai... O que você acha desse pensamento desse autor? Não existe. Tá certo? A pessoa vai colocar uma situação prática para você. Então, o que você pensa sobre isso? Esse pensamento, se você responder o que 181 fundadores, o que os presidentes de diretório responderiam, você tem alinhamento. Mesmo sem ter nunca ter lido o livro. Mas a tua intuição diz, esse negócio não faz sentido. Ou este negócio faz sentido. Ficou mais claro? Ficou claro? É isso, tá? Bom, então, posso pular ou não? Então, beleza. Olha aqui. Aqui tem algumas sugestões. Lembra que eu falei das 20 sugestões lá que eu falei? Que a gente juntou os presidentes do diretório. Lembra disso? Então, as sugestões, como essa apresentação aqui a gente fez para eles, eu trouxe para vocês exatamente o que a gente passou para eles, tá? Aqui tem as sugestões que surgiram, tá certo? Aí tem, e aqui tem de tudo. Se você começar a ler ali, você vai ver que tem sugestões que se contradizem. Um fala um negócio, porque pensa de uma forma, e o outro fala outra coisa que é o oposto do que a pessoa diz. Por quê, gente? Quando você coloca 27 pessoas para colocar sobre um tema, é óbvio que não tem, todo mundo pensa da mesma forma. Isso é normal. Qualquer coisa que eu colocar aqui para vocês, vai acontecer a mesma coisa, o fenômeno aconteceu lá também. Tá bom? Mas, eu vou pular. Vai lá. Aqui, ó. Teve unanimidade. Então, a grande maioria dos presidentes estaduais falavam essas três coisas aqui. Inicialmente, o diretório nacional tinha colocado e alguns presidentes falaram isso no encontro de novembro, que a cidade, o tamanho da cidade é uma coisa importante. Só tem um detalhe, tem realidades diferentes. Né? Por exemplo, o Anderson acabou de falar aqui de Mato Grosso, que tem cidades menores do que São Paulo. São Paulo, você pegar cidades acima de 400 mil habitantes, sei lá, de cabeça não sei quantas dão, mas não tem dúvida que dá muito mais do que Mato Grosso. É só para comparar aqui com vocês. E aí, esse pedido saiu lá. Aumentar o prazo para atingir a meta de 150 filiados. Os 150 eu já expliquei naquele fenômeno anterior, lembra? Que é 10%, quantidade de filiados, sai os candidatos lá, eu já expliquei lá. Tá? E desvincular a candidatura de prefeito e vereador. O que é esse desvincular a candidatura de prefeito e vereador? Idealmente, no novo, para 2020, tem que haver o par perfeito. O que é o par perfeito? Prefeito e vereador. Por que o prefeito é importante? Porque o prefeito é que ele vai para o debater. Lembra que eu falei do debate? Então, o ideal do partido, tendo em vista que é uma instituição que vai ter 2022, 2024, 2026, é ter divulgação. Quem divulga é o prefeito, porque ele vai a debate. Então, ele vai ter uma pessoa lá de outro partido e o prefeito vai ser preparado para o debate. Então, ele vai sair bem no debate e vai falar, puxa vida, um monte de gente vai, eu nunca tinha visto esse partido. Interessante, vou me aproximar, vou me filiar, vou me candidatar na próxima eleição. Achei muito legal isso aí. Ou nessa eleição mesmo. Poxa, esse partido eu vou me candidatar como vereador. Não estava pensando não, mas eu gostei. Essa é a potência máxima, ele é alcançada pelo prefeito alinhado. Sempre alinhado. Se não estiver desalinhado, não tem vida na festa. Tá bom? Bom, posso evoluir? Posso? Não, peraí, isso aí foi aceito? Isso aí foi proposto.
Foi proibido, não, mas está valendo? Aí eu vou, agora eu vou matar a surpresa. Então... Então, olha só, teve essas 4 regras aqui, tá? Então, primeiro, cidades com mais de 300 mil habitantes, era 400, que é o prefeito? 300. Mínimo de 150 filiados ali, era 31 de março. Foi para 31 de maio. Aumentou 2 vezes. Saldo em caixa de 60 mil até 31 de outubro de 2019. O que é esse saldo em caixa? Eu vou explicar com mais detalhes cada item desse aí, tá certo? Mas eu estou só dando uma geral para vocês, tá bom? Eu vou entrar em mais detalhes, tá? É o seguinte, o processo de candidatura, ele tem despesas. Essas despesas, quem pagou agora para 2018 foi o Diretório Nacional. Em 2020, quem vai arcar com essas despesas é o Diretório Estadual, tá certo? Então, o Diretório Estadual tem que arrecadar 60 mil por município. Se tiver um município, 60 mil, 3 municípios, 180 mil, enfim, todo mundo entendeu a conta. Para que é esse recurso? Para pagar apoio de contador, apoio de advogado, que é o apoio jurídico, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e também gravar programa de televisão. Porque, por exemplo, o prefeito tem um programa que ele tem que gravar, certo? O vereador tem um programa que ele tem que gravar. E esse programa não é gratuito. O gratuito é o espaço na televisão. Agora, o programa que ele vai colocar no espaço, esse programa é pago. Alguém tem que pagar. Tá certo? Então, é isso. Tá? Bom, e regra geral de candidatura, que eu já falei para vocês, que é prefeito mais vereador. E aqui abriu uma exceção, que antes não tinha. Tá? Que é o seguinte. O Estado, ele pode escolher um município onde só tenha vereador. Então, eu vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque eu aprendo através de exemplo. É o seguinte. Suponha que um determinado estado tenha 5 lugares, 5 municípios que conseguiu 150 lá. Tá vendo 150? Conseguiu, tá? Então, tá no jogo, não tá? Tá no jogo? Desses 5 aqui, ó, os 5 têm prefeito e vereador. Eu te pergunto. Obviamente, ele conseguiu recurso, etc, etc, etc. Quantos diretórios municipais vai ser feito? 5. Beleza, ótimo. Agora eu vou mudar um pouco o raciocínio, tá? Vamos ver se vocês entenderam aquela regra ali. Desses 5 aqui, 4 tem prefeito e vereador. 4. Um conseguiu 150 lá, beleza? Mas esse aqui só tem vereador. 4 tem prefeito mais vereador e 1 só tem vereador. Pergunto para vocês, em quantos lugares vai haver eleição? 5. Ótimo. Tá certo? Por quê? Porque um dos municípios, o presidente estadual pode ter só vereador. Então, por último, desses 5 municípios que conseguiram, 2 têm prefeito e vereador. Os outros 3 só têm vereador. Quantos diretórios vão ser constituídos? 3. Então, todo mundo entendeu a regra. Por quê? Porque é o seguinte, se 2 conseguiram prefeito e vereador e 3 só tem vereador, concorda? O que o presidente estadual vai ter que fazer? Escolher um dos 3. Aí ele escolheu um dos 3. É por isso que tem 3. Ficou claro? Só que nessa explicação que você citou a primeira regra é vinculante ou ela é flexível? Todas as regras são vinculantes. Então, aqui em Mato Grosso, no caso, só Cuiabá e Vargas Grande poderia ter candidato. Não. Isso se a gente tiver um dos 6. Se a gente tiver um dos 6 aqui, suponho que hoje seja um dos 6. Estou voltando aqui, tá? Aí eu suponho dizer... Uma cidade só. Não, é o seguinte. Eu estou falando dessa aqui, primeiro. Ó. Vamos entender direitinho. Tá? Um dos 6. Hoje é um dos 6. Hoje é um dos 6. Não, um dos 6. Não é isso? Um dos 6. Quantos municípios aqui de Mato Grosso conseguiram 150 ativos? Nenhum? Então vai ter eleição nenhum. Então, um dos 6. Se nenhum conseguir, não vai ter nenhum. Eu estou respondendo o que ele está falando, tá certo? Então, se um dos 6, Cuiabá, não conseguir mais 20 filiados logo para o Vale, não vai ter eleição aqui. É simples assim. Tá? Respondi não. Mas eu estou falando do 300 mil. Ah, sim, boa pergunta. Boa. Os 300 mil é o seguinte, o presidente estadual, ele pode, desde que sejam feitas essas outras coisas aqui, ó.
ele pode ir para cidade com menos de 300 mil. Agora eu entendi tua pergunta. Boa pergunta. Tá? Ficou mais claro? Ficou? Sinop deve ter o quê? 160? Não interessa quando tem. Então, se ele chegar em 150 filiados, né, levantando 60 mil, tudo, tá dentro. Tá dentro, é isso. Tá? Ficou mais claro ou não? Ficou? Tá. Então, boa pergunta. Tá? Respondeu? Ficou claro? Então, beleza. Então, vamos seguir lá. Aqui que é a cidade-alvo e a aposta que eu já expliquei. Então, o que é cidade-alvo? É com mais de 300 mil. O que é cidade-aposta com menos de 300 mil? Agora, as outras coisas têm que ser cumpridas. Beleza? Tá? Bom, e aí tem aí a coisa interna do partido, mas como eu trouxe a apresentação, tá bom? Posso avançar ou não? Posso? Posso? Então, beleza. Bom, filiado ativo, aí eu estou ratificando as coisas. Quantidade de filiado ativo, aqui tem um ponto importante. A quantidade de filiado ativo, ela vai ser acompanhada desde o dia 31/5 até a constituição do Diretório Municipal em janeiro de 2020. Por quê? Porque é o seguinte, o novo, ele precisa de pessoas aderentes ao projeto e não simplesmente a um evento. Então, o que pode acontecer? Pessoas interessadas no evento 2020 vai lá e se filia. E paga quantos meses? Paga o mês de maio. Né? Vai lá maio, paga 1. E aí depois deixa de ser contribuinte. Não tem sentido. Suspende o processo no Estado, ou no município, porque não tem consistência. Ali é uma situação que, sei lá o que aconteceu. Tem um monte de gente que entrou lá, mas não está muito afim que as coisas aconteçam da forma que o novo acredita que tem que acontecer. Tá certo? Então, esse processo é um processo importante. Tá? Enfim, base de filiados aqui é uma coisa interna. Precisamos de filiados comprometidos. Se for de novo, já falei isso aqui 10 vezes para vocês, estou sendo bem chato. Tá? Posso avançar ou não? Quer perguntar alguma coisa aí? Não quer? Posso avançar? Então vai. Ó, saldo em caixa, fator crítico. O que é fator crítico? Se não tiver recurso, não tem como ter eleição. Porque alguém tem que pagar. E se alguém não é o Estado, né? Alguém são as pessoas do município. Agora é claro, né, gente? Vou dar um exemplo aqui de Cuiabá. Tem diretório municipal em Cuiabá? Eu já respondo. Não. Só tem o diretório estadual. Então, por isso que a arrecadação ela é estadual. Então, nada impede do Estado arrecadar recursos em outros municípios. Se eu encontrar pessoas interessadas no projeto do novo, falam, não, eu vou doar, eu moro em Sorriso, mas eu vou doar aí R$2.000, sei lá o que eu vou doar. Para Cuiabá, no caso. Ou para Cuiabá e Sinop, ou para Cuiabá e Rondonópolis, ou para Cuiabá, Rondonópolis. Só que aí tem que... é um multiplicador, né? Certo? Beleza. Bom, e aqui tem um parâmetro, né? Qual que é esse parâmetro? Qual que é esse parâmetro aqui, ó? A ideia desse parâmetro 2019, 32 de 2019, não é que ele seja excludente. É só para o presidente sentir a temperatura, né, gente? Então, vou dar um exemplo. 30/8/2019. A gente colocou lá um objetivo, 40 mil. O cara conseguiu 30 mil. É bom ou ruim? O que vocês acham? Bom. O cara conseguiu 3 mil. É bom ou ruim? Ruim. Então, esse bom senso que a gente tem que ter. Gente, o que está dizendo para mim é que eu vou ter extrema dificuldade de conseguir. Se eu conseguir 3 mil até 30/8, nós estamos em março. Vamos colocar março, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em 6 meses eu consegui 3 mil. Como é que eu vou conseguir 57 mil em mais 2 meses? Que eu já estou em 8, né? 9, 10. É simples assim. Mas ali, dependendo do número, acende o sinal amarelo, verde ou vermelho. Simples assim. Até aqui tá claro para vocês, tá? Bom, então vamos continuar. Bom, isso aí eu já falei 3.4. Posso avançar? Peraí, Júlio. Pode. As campanhas dos... Enfim, o apoio financeiro aos candidatos do Estado vai vir do diretor estadual. O apoio financeiro não é para a campanha dele, tá? Não, sim, para essas coisas, contador, advogado, enfim. Isso, exatamente. Produção de vídeos. Isso, Então, exatamente. Produção de vídeo acho que é um exagero. Sim. Eu acho que cada candidato deveria cuidar da sua. Mas não é assim. Enfim, não, tudo bem. Como é que é a divisão da filiação entre o nacional e o estadual? Continua como era antigamente? Muda alguma coisa a partir... Enfim. Eu sei, boa pergunta. Ó, é o seguinte. Como é que hoje funciona? Tá?
hoje funciona o seguinte. Tem uma distribuição que é 30, 30, 40. Então, de cada R$10 que se recebe de um determinado município, 30% fica no diretório nacional, 30% no diretório estadual e 40% no diretório municipal. Aonde não tem diretório municipal, que na maioria dos lugares, fica 70% para o diretório quê? Estadual, tá? Este tipo de coisa acontece e antes dessa distribuição tem um rateio de despesa. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou contratado. Eles, quando eles precisam de determinados apoios lá, jurídico, contábil, quem faz contabilidade, ele não tem contador aqui. Alguém paga. Quem paga? Eles mesmos, através do dinheiro dos filiados. Tá certo? Quando ele tem alguma dúvida jurídica aqui, eu não sou advogado. Aí ele liga para alguém e dá suporte para ele. Enfim, então tem várias situações que lembra, né, gente? Os presidentes estaduais já fazem muito, porque eles são voluntários, eles dão uma coisa que é mais preciosa para o ser humano, que é o tempo dele, né? Deixa de estar com a família, etc, etc, etc. Então, toda a estrutura de apoio a eles é dada pelo Diretório Nacional através de um negócio chamado Executivo Nacional. Isso tem custo. As pessoas têm que sentar em algum lugar, tem que ter computador, essas coisas da vida. O que vai acontecer, isso é até agora, tá? O que vai acontecer daqui para frente? E aí vai ter uma reunião por Skype com eles, explicando isso, tá? Eu estou antecipando um pouco para vocês. Vai acontecer o mesmo rateio, só que a despesa, ela vai ter um orçamento. Vai ser um orçado de despesa. Então, eles vão saber, até o final do ano, quanto é que vai ter de despesa. Porque aí, tendo essa trava de despesa, eles sabem quanto é que sobra, né? Porque a despesa é fixa, não é isso? Então, ele sabe quanto ele recebe, diminui quanto custa cada afiliado essa despesa, e aí sobra um dinheiro para ele. Como é? Claro. Não, agradeço. Mas da mensalidade que a gente já paga com filiados, se sobrar, se conseguir sobrar, entra na conta dos 60 mil, entra. 60 mil é fora. Ah, boa pergunta. Entra. Porque a conta que eu faço, a grosso modo, se a gente tiver 200 filiados ativos, cada um pagando R$30, você tem 6 mil por mês. Em 10 mil você tem 60 mil. Não, mas a conta não é essa. Então, a grosso modo. A grosso modo. Mas é muito grosso modo. Por quê? Tem todas as despesas. Exatamente. Mas vou pegar essa tua conta aí. Suponha que você tenha 200 filiados aqui em... Vamos falar do Estado, né? A gente tem 300 filiados no Estado. Estou dando um exemplo, tá? Se você tem 300 filiados no Estado, o que ele vai saber semana que vem? Cada afiliado desse tem uma despesa de estrutura de quem paga o afiliado. Concorda? Beleza. Então, suponha que dos R$30 lá, tira o custo do boleto, sobrou 27. R$3 é o custo do boleto, tá bom? Sobrou 27, tá? Desses 27 aqui, ó, R$15, eu estou chutando, é para estrutura. Então vai sobrar 13. Esses 13 ele vai ter por filiado. Se ele tem 300 filiados, é 300 vezes 13, ou 300 vezes 15, ou 300 vezes 20, entendeu? Aí ele vai saber, a gente vai ter aqui, ó, até o final do ano, a gente vai ter 13 vezes, 13 é um número estranho, né? Não dá 14 reais, né? Ou 12, é melhor ter 12 às vezes. Mais que 13, exatamente. Então ele vai ter um valor por filiado. Se ele aumentar a quantidade de filiados, aumenta a conta. Ficou mais claro? Mas a tua pergunta é muito boa. E esse valor lá é o saldo. Agora, outras coisas que a gente estava conversando com algumas pessoas que chegaram mais cedo, né? Por exemplo, ele pode ter produtos da loja para vender. Pode. Né? Então, por exemplo, ele vai comprar por um preço e vai vender por um preço maior, de preferência, para ter resultado, para ajudar a compor a receita. Então, tem várias maneiras de se aumentar a receita, no sentido de doação, entendeu? É isso. Tá? Posso avançar ou alguém quer perguntar outra coisa? Não? Então, beleza. Bom, aqui tem uma tabelinha que eu já expliquei para vocês, mas só para ficar mais claro aqui. Olha só. Aqui, ó. Não interessa se é capital ou interior, não interessa se tem mais de 300 mil ou menos de 300 mil, não interessa isso aqui, tá bom? Então, olha só, quantos filiados ativos tem? Aqui, esse sim e sim, teoricamente, isso eu fiz errado, tá? Não precisava nem ter. Porque se ele não tem 150, não faz sentido isso aqui, concorda? Não faz sentido? Então, você foi um erro. Tá? Não e não. Aqui é tracinho e tracinho porque não existe, tá bom? Bom. Então aqui é simples, né, gente? Aqui é o ideal.
Conseguiu, beleza. E aqui é uma opção, o cara tem direito a um, beleza, tá? Olha aqui, aqui tem o segundo exemplo que eu expliquei para vocês. Não interessa se é capital ou interior, se tem menos ou mais, tá bom? Quantidade de filiados ativos, bateu? Beleza. Tem prefeito? Alguns sim, outros não. Aqui esse sim, beleza. Aqui vai ter que decidir. É simples assim. Beleza? Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Quanto é de grana tem que ter aqui, nesse caso aqui? Hein? Não. 120. Porque aqui ele vai escolher um. Concorda? Então é 60 mais 60. Não sei se eu fui claro dizer. Fui. É 60 por município, se tiver 2 municípios. Tá certo? É por isso que tem 2 quantidades de vereador, tem que fazer 2 programas, tem que fazer um monte de coisa. Tá? Ó, aqui tem um ponto importantíssimo. É o seguinte, ó. Isso foi da reunião que a gente fez lá com os presidentes estaduais, tá? É o seguinte, onde há prefeito, você concorda comigo que o novo instituição, ela vai ter o benefício da exposição? O debate tem o benefício da exposição. Então é o seguinte, se no município tiver prefeito, que é o caso desse aqui, ó, tá? Tem desse aqui também, o que acontece? Suponha que aquela Câmara de Vereadores tenha, de Cuiabá aqui, quantas cadeiras tem? Alguém sabe? 24? Então pronto. Então tem 24. É, que seja 25, tá? Então, tem que passar, tem que ter aprovado no processo seletivo 1/4 de 25. Tá certo? Que dá? 7. Né? Porque não pode cortar uma pessoa ao meio. Então é 7, tá? Então, 7 pessoas têm que estar aprovadas aqui, ó. Porque tem prefeito. Tá certo? Se tiver menos que isso, é claro que se tiver 6, ele vai conversar lá e com certeza não vai ter problema. Agora, não pode ter 2. Se tiver 2, não tem sentido ter um. Ou pode até ter. Aí ele vai defender lá o diretório nacional. É uma questão de potencial, né? É, exatamente. É isso. Às vezes você tem uma estrela, tem um Van Hatten da vida. É isso que eu estou falando. Então é uma defesa que ele vai ter que fazer lá, tá certo? O que é importante vocês entenderem é que se tiver só vereador, não tem prefeito, né? Só tem vereador. Tem que ter uma nominata que faça sentido, porque não vai ter tempo de televisão para debate, o vereador não participa do debate, certo? Então tem que ter uma nominata que faça sentido. E por que a gente colocou 40% aqui, né? A gente foi em 2016 e viu o seguinte: nos lugares onde elegeu-se vereador, né? Que é Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, qual o mínimo de relação entre quantidade de candidatos aprovados versus quantidade de cadeiras? O mínimo foi 43%, tá certo? Para dar uma ideia para vocês, São Paulo teve 76%. Relação entre quantidade de candidatos aprovados e relação de cadeira. Belo Horizonte teve 60 e poucos, Porto Alegre teve 60 e poucos, Curitiba e Rio de Janeiro teve 40 e poucos. Tá? Aqui vocês entenderam? Aqui, ó. Candidatos aprovados são candidatos aprovados no processo. Exatamente. Vão ser candidatos de fato. Exatamente. Eu acho 7 ainda pouco, por exemplo. No exemplo de Cuiabá. Quanto é o máximo? 7. O máximo é 1,5 vezes a É a quantidade. mesma regra do mercado. É a mesma coisa. Tá? Então a gente pode ter 37 a 38. Pode. Se a gente conseguir 37 candidatos, claro que um pouco provável, mas pode ter 37 candidatos aqui para lá. Pode, claro. É o que a gente quer. Eu também. É o que se busca, não é isso? O que se busca é pessoas qualificadas. Quanto mais gente qualificada, melhor para todo mundo, não é isso? É simples assim. Tá? Aí vamos evoluir. Isso. Vai lá. Bom, formação de núcleos de diretórios, tá certo? Então, aí os presidentes estaduais têm que indicar o diretório nacional até o dia 30/6, 5 dirigentes de cada núcleo, que vai ser um futuro quê? Diretório, né? Tá certo? Então, núcleo, futuro, diretório. Tá bom? Onde é que vai ter diretório? Onde tiver eleição, né? Então, exemplo. Suponha que um determinado lugar, só por hipótese, né, gente? Um vereador passou pelo processo seletivo, passou no processo seletivo. Vai ter eleição lá? Não, porque ele não vai cumprir aquela regra lá.
Lembra dos 70%, dos 40%? Lembra? Não tem jeito. Não, peraí, mas o processo seletivo é depois de 30/6, não é? O processo seletivo ele começa 2/8 para vereador. Então, a gente não, em 30/6... Não, 30/6 aqui, essa tua pergunta é boa. O que é 30/6? 30/6 é quando o presidente tem que informar lá para a gente quem são as pessoas que vão compor o núcleo Cuiabá. O núcleo Sinop, se chegar aos 150. O núcleo Rondonópolis, se chegar aos 150. Aí ele vai informar as pessoas. Olha, o Júlio, não sou eu, mas assim, maneira de dizer, né? Aqui em Cuiabá vão ser essas 5 pessoas. Sinop, são 5 pessoas. Essas pessoas são as pessoas que vão participar do núcleo. O que é um núcleo? Um núcleo é algo que não é formal ainda. Quando é que você formaliza o núcleo? Você formaliza o núcleo através de um diretório em janeiro de 2020. Só se lá, naquele município, tiver o quê? Eleição. Se não tiver eleição, não vai fazer um diretório, não vai ter eleição. Não tem sentido um negócio desse, tá? Bom, ficou claro? E aqui tem algumas regras, tá bom? Por exemplo, essa regra aqui talvez seja a mais importante. As pessoas que vão entrar no núcleo, elas vão assinar um documento. Esse documento, a pessoa vai dizer que nem que ela queira, ela ficou louca, ela ficar louca, quiser se candidatar em 2020, o processo seletivo dela vai ser recusado, ela vai ser recusada. Então ela vai escrever, vai estar escrito isso. Por que isso, gente? A gente não quer que uma pessoa entre no núcleo, que é uma coisa importantíssima no novo, e a pessoa daqui a pouco, não, eu entrei só para dar um nome para eu indicar, mas agora eu quero ser candidato. Se a pessoa fizer isso, ela vai ser reprovada. Por quê? Porque tem outras pessoas que estão contando com aquela estrutura. A pessoa não pode abandonar o negócio. Então ela vai saber da regra antes. Se ela assinar o termo, vai para frente. Se ela não assinar o termo, ela passa para o lado de candidatos e vamos ver uma pessoa que é qualificada para ser do diretório, do futuro diretório municipal. Essa parte ficou clara para vocês? Ficou? Beleza. Bom, então tá bom. Então, posso avançar ou não? Isso tem a novidade, né? O que o Amoedo fez, ele abriu mão da presidência nacional porque ele pretendia ser candidato. Aqui é um pouco diferente. Aqui é um pouco diferente por quê? Essa sua pergunta é boa. Aqui é um pouco diferente por quê? Porque no caso aqui, a primeira coisa que tem que criar é um núcleo. Esse núcleo é composto de pessoas. Essas pessoas têm que assumir um compromisso com o partido e com os futuros candidatos, que o candidato e o partido vão contar com ela na gestão partidária. Tá certo? Ela não pode chegar e falar assim, não, conta comigo na gestão partidária. Quero ser candidato. Porque daqui a pouco tem 5 pessoas, não tem? Você também quer sair? Quero. E você? Quero. Deixou de existir o núcleo. Não sei se eu fui claro. Fui. Então a pessoa já vai saber antes que ela pode sair candidata em 2022? Sem problema. Pode e deve, não tem problema nenhum. Agora, 2020, a gente está pactuando um negócio aqui e você vai assinar aqui, para depois ele falar que não entendeu. Se você desistir, você tem que ir para outro partido se você quiser sair candidato. Aqui não vai ser, você vai ser reprovado no processo seletivo. Simples assim. Para quê, gente? Para as coisas avançarem. Sempre para frente, senão você dá um passo para frente e dá 2 para trás. Ficou mais claro essa parte? Ficou? Então vamos lá. Aqui tem um ponto importante, volta lá, coisa rápida. Ó, esses indicados aqui, ó, que as pessoas não vão ser indicadas, essas pessoas, o vice-presidente, o futuro vice-presidente e presidente do diretório municipal, vai ser chamado em São Paulo para fazer uma atividade. Tá certo? Essa atividade é um duplo cheque. O que é um duplo cheque? Ele indicou e a gente vai ratificar ou retificar. Então vai chegar para ele e falou, Anderson, essas pessoas que você indicou foram ótimas. Beleza. Anderson, essas pessoas que você indicou são boas pessoas, você só tem que tomar cuidado em um ponto que foi um negócio estranho que aconteceu aqui. Ou então, Anderson, essas 2 pessoas que você indicou, uma é maravilhosa, a outra nem ferrando a gente vai colocá-la como presidente ou vice-presidente, porque não tem nenhum alinhamento. A pessoa, ela te enganou, cara. Em outras palavras, é isso. Ela se comportou de um jeito com você e aqui ela se comportou de outra forma. Essa forma que ela se comporta não faz sentido para um diretório. Ficou claro? É simples. Aqui tem uma régua do tempo
que a gente colocou os principais eventos para ficar claro para todo mundo. Então, ó, vamos lá do início. Prazo 31/5. Prazo final para a meta de filiação. Tá certo? Aí vocês vão perguntar assim, né, mas como é que pode, no mês 4, né, já ter abertura de processo para prefeito? Primeiro, pensa que tem vários municípios com mais de 150. A vida é algo maior do que a gente está. É isso, porque um monte de município, tem 20 e poucos municípios com mais de 150 hoje. Então, eles já estão aqui, ó. Essa aqui já era. Ficou claro? Bom, segunda coisa, quanto mais rápido a pessoa tiver um candidato a prefeito, mais rápido essa pessoa vai passar pelo processo seletivo e pode ser aprovada. Tá certo? Mais rápido a pessoa começa a fazer o quê? Entre aspas. Não é isso? Começa a divulgar o nome dela, defender bandeira, se posicionar na internet, em vários lugares, tá? Bom, aí eu pulei para cá, né? 31/6, indicação de núcleo, que eu já falei, né? 2/8, abertura de processo seletivo para vereador. Esse negócio aqui pode ser que mude para cá. Pode ser. Tá certo? A janela fique mais para cá. Tá? 15/10, apresentar candidato a prefeito. Aí você vai perguntar assim, apresentar. Então, exemplo. Dia 15/10, você pode, uma cidade pode apresentar o candidato a prefeito? Pode, não tem problema nenhum. Aí, a resposta para essa pessoa aqui, ó, é até dezembro. Mas por que eu estou falando até? Porque, gente, se tiver uma pessoa, é óbvio que vai durar 2 meses para o cara ser avaliado. Agora, se chegar 10 pessoas, pode demorar mais tempo. Então, é por isso que colocou 2 meses aqui. Tá? E por que aqui, né, gente? Aí tem algumas coisas que são interessantes. A pessoa, alguns de vocês podem estar pensando assim, Júlio, por que é 15/10? Não é aqui, rapaz, não é janeiro de 2020, por que não é fevereiro de 2020? Por quê? É o seguinte, gente, a gente tem que ter escolhas na vida, certo? Então, a gente entende, e os presidentes também entendem, que quanto mais rápido uma pessoa se comprometer com ela, lembra da missão que eu falei? Com ela e com o partido, melhor melhor vai se desempenhar nas eleições. A experiência que a gente teve de pessoas que entram no último minuto do segundo tempo, não são as pessoas que ganham. Essa é a realidade. Agora, pode ter uma exceção na vida? Pode, mas é sorte. Ou seja, a gente tem que se pegar na eleição do nosso 2016 para 2018. A gente tem que olhar para trás, ver o que aconteceu e imaginar que o que vai ser para frente é muito parecido com esses comportamentos humanos, né? Até agora, tá? Bom, abertura do processo seletivo, já falei. Aqui, ó. Resposta do processo seletivo a prefeito, já falei também. 15 de janeiro, abertura do diretório municipal. Lembra que eu falei para vocês? Então, o que eu quero dizer? Só vai abrir diretório municipal onde tem o quê? Eleição. Onde tem eleição. Então, vou dar um exemplo. Suponha que em determinado município tenha uma pessoa aprovada, é hipótese, né? Mas só para a gente especular aqui. Uma pessoa aprovada no processo seletivo para vereador e não tenha prefeito. Aqui, ó. 15 de janeiro. O que vai fazer? Não vai abrir diretório. Porque tem uma pessoa. Se em tantos meses a pessoa conseguiu uma pessoa e tem lá o objetivo dos 40% da quantidade de cadeira, lembra? Não vai conseguir. É simples assim, não tem como. Aí provavelmente não conseguiu dinheiro também, aquelas coisas que você já sabe. Tá? Fim de inscrição do processo seletivo para vereador, dia 2 de fevereiro. Fim da inscrição. O que quer dizer com isso? Um vereador que queira sair pelo Novo pode sair dia 1 de fevereiro, se inscrever? Pode. Se filiar dia 1 e se inscrever dia 1? Pode. Agora, é o ideal? Não, porque está provado que pessoas que entram muito próximo, as pessoas não têm condição, tempo para fazer uma campanha vitoriosa. Então, isso aqui, gente, é uma coisa assim que, quanto mais para cá, mais competitivo são as pessoas. Para dar uma ideia para vocês, todas as pessoas que foram eleitas pelo Novo, com exceção do Marcelo Barrato, todas as outras entraram no primeiro processo seletivo. Tem 3 processos seletivos novos, tá? 3. Todas as pessoas, tirando o Barrato, que de certa forma já estava fazendo o nome dele, concorda com o Betinho Anônimo? Todas as outras entraram no primeiro processo seletivo. O que quer dizer com isso? Pega um diretório municipal, um futuro diretório municipal.
a quantidade de pessoas que entrou para cá, mais para perto aqui, ó, está diretamente relacionada à competitividade daquele lugar. Todo mundo entrou para cá. A chance de alguém se eleger, você pode ter certeza disso. Porque isso é histórico. É histórico. Agora, a gente pode mudar a história? Pode. Depois pode mudar a história. Mas até agora, a história é essa. As pessoas que começam, elas têm mais tempo para fazer, para se dedicar, têm mais ambição. A pessoa, é o seguinte, gente, a pessoa que quer ser candidata, ela já é candidata. Ela só está vendo qual partido, talvez, que tenha mais aderência a ela, por uma circunstância, por outra. Enfim, é outros fatores de decisão. Mas ela vai ser candidata. Quando tem gente, que é a maioria, que não sabe, tem dúvida, essas pessoas não são as mais competitivas. Entendeu? Agora, elas podem ver uma experiência? Podem. É importante ver a experiência? É. Mas uma coisa é competitiva, outra coisa é ver uma experiência. São coisas diferentes. Não sei se vocês estão... Está claro para vocês? Bom, e aqui é o fim do processo seletivo para vereador. Por que é 1 do 4? 1 do 4, porque 2 do 4, 3 do 4 tem a parte dos 6 meses para a pessoa ir para outro partido. Né? Por quê? Porque se a pessoa não ficar aprovada aqui, é isso? Ela pode ir para outro partido. Concorda? Se for depois de 1 do 4, a pessoa, se eu for reprovado, aí às vezes frustra uma possibilidade dela. Né? Então, se eu não passar aqui, eu vou tentar, né? Mas viver a experiência do partido é legítimo. Não é isso? É isso. Bom, aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte: o processo seletivo do vereador é contínuo. O que quer dizer que o processo contínuo? Quem viveu aqui na experiência de 2018, nós abrimos 3 janelas. Só porque tem uma janela, né? Dia tal, abriu inscrição. Aí depois, dia tal, abriu inscrição. E dia tal, abriu inscrição. Tá? Agora não. A partir do dia tal, vale para prefeito, e a partir do dia tal, só que pode chegar um pouquinho para cá, vale para vereador. Tá bom. Então, por exemplo, ele aqui, ele entrou para vereador, suponho. Tá? Ele entrou, fez lá o roteiro do processo seletivo, foi aprovado. Acabou. Ele aqui, 4 dias depois, 1 mês depois, entrou. Foi aprovado. Vai ter assim, dia tal. É a partir do dia tal até o dia tal. Então dá muito mais flexibilidade para as pessoas. Essa parte ficou clara para vocês? Ficou? Ô, Júlio, esse no caso, por exemplo, a pessoa tem 2 etapas. Ela vai lá, passa na prova, passa na entrevista, mas digamos que nas ações ela fica para trás e acaba reprovando o processo seletivo. Ela pode fazer de novo para... Isso não foi definido não, mas teoricamente pode. Pode, eu não vejo problema. Tá? Vamos lá. Pode. Prefeito, se tiver 2 ou 3 candidatos na cidade, como que vai ser o comportamento da diretora da decisão? Vai. Aliás, passa uma mais aí. Ó, perfil de prefeito. Então aqui é o perfil, tá certo? De novo, né, gente? Tem muitas pessoas que querem ser prefeito, mas a pessoa não tem a menor condição de ser prefeito. Tá certo? Então, não basta querer. A pessoa tem que se credenciar a. Não é isso? Então, prefeito, esse aí é o roteiro, tá? Que vocês estão lendo, né? Então é o seguinte, ó. Coisa que é importante. Isso aqui é muito importante. Essa parte do alinhamento não precisa nem ser. Se for desalinhar, não adianta isso aqui. Super positivo, porque ele é desalinhado. A minha dúvida era mais se ia ficar na mão do diretório municipal ou do diretório estadual. Vai ficar na mão do diretório. É o seguinte: o diretório municipal é que ele escolhe a convenção municipal. Então vai ficar dentro do estatuto do prefeito, é o diretório municipal. Tá? Agora pode ter mais de um. Esse está falando. Aí leva para a convenção municipal. Tá? Boa pergunta. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha só. Tudo aqui é importante. Né? Agora, se você tivesse que tirar algo, o que você tiraria? Você é forçado a tirar algo, alguma coisa. Tudo ali, de 0 a 10, é 10 de importância. Tá? Mas uma coisa deveria ser 9. O que você deveria escolher como 9? Posso fazer a pergunta de enquete? Enquete para vocês?
Quem é que escolheria ser 9, ou seja, é importante, menos importante que os outros 3? Essa parte aqui. Essa é a primeira parte. Beleza. Quem é que escolheria ser 9? Essa parte aqui. Uma pessoa. Beleza. Quem é que escolheria ser 9? Todo mundo entendeu? Pergunta. Não tem que ser 9, tá, gente? Não tem jeito. Alguma pessoa falou, Júlio, o 9 para mim, o que eu vejo é esse aqui. Zero problema. Na verdade, de baixo também. Zero problema. Mas tu escolheu qual? Esse ou esse? Qualquer um dos dois. Então tá bom. Quem é que vai escolher esse aqui como 9? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é que escolheria esse aqui como 9? Então a maioria deu aquilo que a gente pensa. Tá certo? Podia não ter dado, mas eu vou explicar o porquê. Pelo seguinte. Qual que é o ideal? O ideal é tudo, né, gente? Isso aí é o ideal da vida. É fácil? Não, porque a vida não é assim. Tá certo? A coisa que é muito importante para um prefeito, ele está falando de prefeito, né? É o quê? É o cara ser um cara gabaritado. Ele é um cara com sucesso profissional. Ele é um cara que saiba falar, argumentar. Falar que eu estou falando é A, B, C, D, né? Mas sabe participar de um debate, sabe argumentar. Alinhamento, que ele vai ser o novo naquele lugar, na televisão. Então, se esse cara não cumprir isso aqui com solitude, o benefício que ele vai trazer para o novo é muito grande, você concorda? É isso. Então não adianta o cara ter aquilo lá de baixo muito bem e os outros não. Isso é pior para o novo. Porque o cara vai ter recurso, mas compensação vai para a televisão, não se desempenha bem. Não vai ser eleito, porque ele não se desempenha bem. Entendeu o ponto? Ele não vai ser eleito porque ele não se desempenha bem. Não tem como. Mas ninguém vai votar nele. Ele vai passar vergonha no debate. As pessoas vão apertar ele, ele vai fingir que desmaiou. Lembra do desmaiar? Vai desmaiar toda hora. Vai ficar um negócio complicado. Tá certo? Eu estou brincando, mas é isso que acontece. Na prática é isso, né? Eu tenho uma, assim, para mim não faz muito sentido, né? A pessoa ter histórico profissional de sucesso, mas não ser financeiramente bem amarrado. Porque, teoricamente, quem tem histórico profissional de sucesso tende a ser relativamente bem amarrado. Ninguém está falando que tem que ser milionário. Tá certo. Mas, assim, são coisas que meio que se Pode ser. Pode ser. Mas o mais importante ali é o seguinte, gente. Lembra que eu falei atrás lá que teve uma grande frustração entre arrecadação e expectativa? Lembra que eu falei isso? Não. Então, não adianta o cara chegar para você, e isso é um erro comum. As pessoas veem muito essa última coisa ali, tá? Pode reparar. Ali tem um empresário de sucesso, já tem dinheiro. Pode reparar que é isso. Tá certo? E aqui, não estou dizendo que é o menos importante, mas quando você tem que ranquear, é o menos importante. Porque não adianta o cara ter... Pode falar. Você está corrigindo o que você falou para ele. A questão do currículo técnico e ser rico não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Realmente não tem. Desculpe dizer, porque você tem capacidade financeira de financiar sua campanha, você não é rico, você é milionário. E um cara com um currículo técnico profissional bem gabaritado, reconhecido, ele necessariamente é uma pessoa comum. Pode ser. Gerente de banco, gerente de... Pode. mas acho que se você não consegue gerenciar nem sua vida pessoal, vai ser muito difícil você conseguir gerenciar um Mas o que você município entende por gerenciar? financeiramente, inclusive. O que ele está falando é o Porque, seguinte. se você não consegue gerir a sua vida pessoal, cara, você vai ter que ter um município com milhares Sim. de funcionários, Sim. com gestão complicada, com um monte de imposto para cobrar e, enfim. O ponto ali é o seguinte, os dois estão certos. Os dois estão certos. certos. Mas o ponto é o seguinte, olha só, mas não precisa estabelecer uma discussão filosófica sobre isso, que é simples. É o seguinte, o ponto é assim, ó, um cara que tem dinheiro, o teu dinheiro, não estou nem falando o que é ter dinheiro, mas imagina a tua cabeça para ter dinheiro, tá certo? É isso. Se é 1 bilhão, 1 milhão, 500 mil, interessa, tá? Lula, né? Ele tem dinheiro, tá certo? Isto, apenas isso, é uma coisa muito pouco importante para o novo. É zero de importância. O que você tem que ver quando é um potencial candidato são as outras coisas. Agora, se ele tiver alguma coisa ali embaixo, ótimo, porque às vezes ele nem tem, ou ele não quer colocar na campanha dele, que é o direito dele, não tem problema nenhum. Mas ele às vezes conhece pessoas que
Colocariam. Agora, se ele não respeitar os de cima, na hora que ele for pedir recurso, ninguém vai dar. Ele não sabe nem defender as coisas, ele não sabe falar direito. Não sei se eu estou sendo claro. Então, as outras coisas são muito importantes. Aquela ali tem relativamente uma importância. Relativo. Desde que as outras sejam cumpridas. Aí é ótimo. Beleza? E por que isso, gente? Eu escuto pra cacete. Muito. Júlio, aí tem um candidato ótimo. Aí eu pergunto, por quê? Não sai aquelas 4 coisinhas. Sai a última coisa. Entendeu? Então não é isso. Porque as outras coisas não vão parar de pé se o cara só tem dinheiro. No novo não para de pé. No outro partido tradicional pode ser que sim. Pode, porque o cara vai para um debate de televisão, ele aprende não a responder. Ele aprende como ele responde sem responder. Não é verdade, não é? Então, como ele enrola. Aí é outras técnicas, outra filosofia, outra maneira de ser. Enfim, porque eu não estou falando que é certo, que é errado, mas que a gente quer seguir por outro caminho. Tem aqueles níveis de aparência, né? Que fala que tem dinheiro, tá, mas tem que apresentar o comprovante com dinheiro, vai ver lá, peraí. Pô, mas você não falou, não é isso? Eu tô Exatamente. bonzão. Exatamente. Tá? Pode evoluir? Vai. Bom, aqui é o último, tá? Então, processo seletivo para prefeito, ali tem um roteiro. Esse roteiro, ele vai ser refinado com a opinião dos presidentes estaduais, mas essa é a linha, tá certo? E qual que é a ideia, né, gente? A ideia é assim, se você quer se candidatar a prefeito, você tem que dizer ao que veio. Uma grande não, eu quero ser prefeito, na minha cidade tem problemas de educação, segurança e saúde. É uma atrocidade. Isso é pouco, você vai passar vergonha, tá certo? Por quê? Porque você tem que se aprofundar. Como é que você resolve, qual que é o diagnóstico, como é que você resolve por causa disso. Então, isso é um debate, isso é uma entrevista que você vai passar. E se agora, é uma entrevista que não é nada demais para quem realmente quer aquilo. Agora, um curioso passa vergonha. Ele passa vergonha, porque ele não vai saber responder nada. Não sei se estou sendo claro com vocês aqui. Então, é simples, tá? Nada de absurdo, mas uma pessoa que é preparada, ela passa mole. Uma pessoa que não é preparada igual a mim, assim, para uma prefeitura, eu vou passar vergonha, porque eu não me preparei. Tá certo? Beleza. Bom, quem quer perguntar? Júlio, Mais coisas. deixa eu aproveitar agora para a pergunta, né? Já vai chegar no encerramento. Então, vou falar para vocês que tem uma doação aí da norma aí do Homes e Bebes aí, vamos trazer para cá enquanto a gente está tirando dúvida. Boa, que é norma? Aí, vamos bater uma palma, vamos bater palma. Salgadinho aí, refrigerante. Que bom. Obrigado. Aí quem quer perguntar? Até queria voltar Volta lá. tempo. Uma pergunta em dúvida.